Napoleão é um filme de 1927, dirigido por Abel Gance, estrelado por Albert Dieudonné, Vladimir Rudenko, Edmond von Dyle e Alexandre Kubitsky. Um filme biográfico sobre Napoleão Bonaparte, traçando a carreira do corso desde seus dias no colégio, onde uma batalha com bolas de neve é organizada como uma campanha militar, até sua fuga da Córcega, passando pela Revolução Francesa, onde uma tempestade real é intercalada com uma tempestade política, e o terror, culminando em sua triunfante invasão da Itália em 1797. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente fazer mais uma recapitulação falando sobre o filme de número 35 da lista. Mais um filme do Abel Gance que a gente já viu aqui na roda. E mais um filme imenso, como era característica aí do Abel Gance. Apesar de que na verdade eu já vi um filme dele que não era assim. Pra quem não assistiu, eu falei dele só no vídeo sobre o top 10. Meu top 10 dos filmes dos anos 1910 ali. Eu falei sobre um filme dele que não é assim. Mas os que estão na lista, ambos são esses dois, né? Eu acho que não tem mais nenhum outro filme dele na lista. Sinceramente, apesar do filme ser tão grande assim, não tem muito o que elaborar em cima da sinopse, porque realmente o filme é isso. O filme conta a história do Napoleão em, na verdade, muitos detalhes. Ele prolonga muito todas as fases da vida do Napoleão que ele tá querendo retratar, porque, né, ele não conta a vida dele até o fim, né? Ele tanto não conta a vida do Napoleão até o fim, que esse filme era pra ser apenas o primeiro de uma série de filmes que o Abel Gance queria fazer sobre a carreira do Napoleão, que ia ter 6 filmes no total. E esse é só o primeiro, e mesmo assim é um filme imenso. E aí o último desses 6 filmes era pra terminar com a morte dele. Então, realmente eu acho que ajuda a reforçar o quanto ele insiste em contar em muitos detalhes e de uma maneira muito lenta cada trecho da história que ele tá querendo contar, sabe? O filme é muito famoso pelo uma coisa chamada Polyvision, que é uma coisa que acontece só no final do filme e aparentemente nunca foi usada em nenhum outro filme. Na verdade, se você for parar pra pensar, eu acho que hoje em dia a gente tem, tipo, instalações de arte que usam coisas semelhantes, se não iguais, pelo menos semelhantes, mas exatamente o que esse filme fez, a tecnologia exata usada nesse filme aparentemente nunca mais foi usada. E faz sentido, porque ela não faz nenhum sentido. Então, ela não faz sentido, então faz sentido que não tenha sido usado de novo. Porque é uma coisa que a grande cena da batalha no final do filme, ela é filmada 3 vezes, de um jeito que ela foi feita para ser projetada em 3 telas, formando um super ultra wide, que na verdade não era exatamente um wide, mas eram 3 telas diferentes, projetando ali uma à esquerda, uma no centro, uma na direita, uma imagem bem longa. A proporção disso é 4:1. Para quem aí quiser fazer as contas, quiser analisar, é uma proporção de 4:1, que é muito diferente de tudo que se faz, inclusive é muito diferente do wide também. E criou aí essa coisa que ao mesmo tempo que é muito única desse filme, não é exatamente uma coisa que dá pra ser muito elogiada, né? Eu sempre falo aqui que eu acho legal, eu acho legal que as pessoas experimentam com coisas, mas a gente tem que assumir que nem todo experimento dá certo, né? E eu acho que o consenso geral é que esse foi um dos experimentos que não deu lá muito certo. Mas enfim, o Abel Gance, como eu falei antes, tinha esse projeto de fazer 6 filmes sobre o Napoleão. Quando ele fez esse primeiro, ele percebeu que era inviável e que esse já foi muito caro e que fazer o projeto inteiro ia ser completamente impossível. Então ele acabou fazendo só esse. O filme tinha sido exibido apenas em 8 cidades europeias quando a MGM comprou os direitos do filme. Mas aparentemente, depois que ele foi exibido em Londres, que eu imagino que é para ser uma das 8 cidades europeias de antes da MGM, ele foi drasticamente cortado, editado. Tempo mesmo, né? O tempo do filme foi reduzido, eu não sei dizer para quanto. E essa coisa das 3 telas já foi removida para ficar só a tela do meio. Então, o filme, quando foi lançado nos Estados Unidos, por exemplo, já foi lançado mais editado e só com a tela do meio, né, nesse final. O que, de novo, precisava de uma estrutura muito grande para exibir isso, sabe? Tipo, cada sala de cinema tinha que ser preparada com 3 telas, sabe? Com, sei lá, 3 projetores, ou eu não sei se eles tinham um projetor que jogava 3 imagens, provavelmente não. Provavelmente eram 3 projetores, eu não sei direito como que eles faziam isso. Naturalmente saíram cortando esses elementos do filme, esse elemento, né, e tirando o tempo de duração porque o filme era longo demais. Quando ele foi ser lançado nos Estados Unidos, o cinema falado já estava começando. A Wikipedia atribui o fato dos filmes falados já estarem ali aparecendo ao fato desse filme não ter feito muito sucesso nos Estados Unidos. Na verdade, sinceramente, eu acho que independente disso, eu não sei se era um filme que teria funcionado muito bem, não. Eu acho que ele conta uma história de um jeito muito... Eu acho que você tem que gostar muito da história que está
sendo contada antes de chegar nela, sabe? Pra gostar tanto assim, não sei. No geral, esse filme é frequentemente considerado um dos filmes mais inovadores da história do cinema mudo. Algumas pessoas dizem que até de todos os tempos. A avaliação dele da crítica é até relativamente muito boa hoje. Na época eu não consigo saber muito bem como é que foi. Uma coisa interessante que eu encontrei é que o Stanley Kubrick, em uma entrevista, disse que achou o filme terrível, mas que tecnicamente o Abel Gance estava muito à frente do seu tempo e apresentou muitas técnicas novas ali de filmagem, e que o Sergei Eisenstein, isso o Kubrick dizendo, né? Que o Sergei Eisenstein acreditava o Abel Gance com estimular a vontade, o interesse dele em montagem, mas que o Kubrick achava que o resultado de Napoleão, pelo menos, era um filme muito cru e muito rústico, assim, muito meio não polido, né? O que eu acho que é totalmente válido por diversos sentidos. E bom, se o Eisenstein foi tão influenciado assim pelo Gance no início da carreira dele, então tem que ser antes disso, porque a gente já viu 2 filmes do Eisenstein aqui, né? E como eu falei lá no vídeo do Top 10, eu acho que o Abel Gance fez filmes muito melhores do que esse antes na carreira dele, sabe? Então, já tô dando muito minha opinião. Vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre isso primeiro, antes que eu fale mais ainda. Num determinado momento, o texto do livro aqui, que não é muito grande, é um desses de meia página, na verdade não é nem meia página, é um terço de página, assim, mais ou menos, porque o filme com o qual ele divide a página tem mais texto do que ele. Mas ele fala sobre o fato de que, eu vou ler como está escrito aqui, nenhum de seus contemporâneos, nem mesmo o Murnau, usou a câmera de forma tão inspirada. Gance não via problemas em amarrar cinegrafistas a cavalos. Chegou até a montar uma câmera numa guilhotina. E eu acho assim, tudo bem. É que usar de forma tão inspirada, e aí ele cita o uso por trás e não o resultado. E eu acho que o que importa é o resultado. Ele amarrou num cavalo, tá. Mas ficou tão bom assim? Ele amarrou na guilhotina, tá. Mas ficou tão bom assim? Vocês sabem essa altura que eu gosto muito do Murnau, e eu não gosto muito do Abel Gance, apesar de eu gostar de um outro filme que eu vi dele que não tá na lista. Mas eu acho que dizer que ele foi mais inspirado nas câmeras do que o Murnau, eu já não sei se eu consigo concordar não. Eu acho o Murnau um diretor bem superior a ele. Depois ele diz, em outra sequência brilhante, ele captura o espírito revolucionário de uma vibrante e muda execução da Marselhesa, fazendo a câmera balançar sobre o cenário como se estivesse em um trapézio. Sinceramente, eu achei essa cena péssima. Eu acho que a cena inteira da Marselhesa que ele criou pro filme, bem dispensável, assim, de verdade. Pra mim é uma das piores cenas do filme. Então, sei lá. E aí no fim o livro diz que seu mais espetacular engenho é a coisa das 3 imagens, né, exibidas no final do filme. Que, como eu falei antes, eu entendo e concordo que foi uma ideia interessante, e eu acho legal que ele teve a, sei lá, coragem de fazer esse experimento, sabe? Mas eu não acho que o resultado é bom. E eu acho que o resultado não é bom hoje, eu acho que o resultado não foi bom na época. Porque de que adianta você criar uma coisa que você não vai conseguir exibir, sabe? De que adianta você criar... porque eu achei que a cena... Ele fala que ele achava que filmar simplesmente em uma tela e tal não ia ficar épico do jeito que ele queria, não ia ficar épico o suficiente a cena da batalha no final. Mas assim, a chance dele conseguir exibir todas as 3 imagens era muito pequena, e isso não estava sob o controle total dele. E eu acho que ser um cineasta também é saber as limitações de todas as etapas do seu filme, sabe? Não só de quando você está fazendo ele, mas de quando você vai exibir. O que no fim, eu acho que volta muito na mesma coisa que eu acho que eu falei lá na roda. Eu falei em especial sobre a questão da edição. E da edição em relação ao tamanho, né? Não em relação à montagem em si do filme. Mas isso vale para Napoleão também. Eu acho que o Abel Gance tinha um problema muito grande de não pensar no resultado do que ele tá fazendo, no sentido de como que aquilo vai ser visto. Ele pensa num filme para ser feito, mas ele não pensa num filme para ser assistido, sabe? Essa é a impressão que me dá. Ele pensa numa coisa que ele quer que seja do jeito dele, que só vai servir para ele e não vai servir para mais ninguém, sabe? Só que o cinema é uma arte para ser exibida, né? Aliás, como toda arte, né? Eu diria. Mas é uma coisa pro público também. Então, eu acho interessante que ele tenha experimentado. Mas eu não consigo elogiar esse fato, porque eu acho que é um experimento que não deu certo. Esse fato dessa coisa das 3 imagens, né? Que é o que mais fala sobre esse filme. Principal ponto. Tem outras coisas no filme. Tem outros usos de câmera bons, tem cenas... O filme tem cenas interessantes. Eu acho ele bem melhor do que A Roda. A Roda é terrível. Mas eu ainda acho o outro filme que eu falei lá no Top 10, que é o Eu Acuso, eu acho muito superior a
Napoleão. Muito superior. E eu acho que em Napoleão, o maior problema do filme pra mim é ele não ser capaz de decidir o tamanho da história que ele vai contar. O livro comenta que em sua maior versão esse filme tem 222 minutos. 222 minutos dá o quê? 3 horas e 40? 3 horas e 42, mais ou menos, né? Para um filme que conta um pedaço minúsculo, porque de novo era pra ser 6 filmes. É um pedaço minúsculo da história do Napoleão. Mas que ao mesmo tempo começa com ele criança e termina com ele invadindo a Itália, sabe? Então ao mesmo tempo que é um pedaço minúsculo, é um pedaço bem grande. E eu acho que se esse filme tivesse 2 horas de duração, ele seria muito melhor. E não é simplesmente porque ser grande é um problema. É que ele é grande meio à toa, sabe? Pelo menos assistindo, a sensação que eu tive, eu já vi filmes longos e que eu falo, nossa, nem senti que o filme foi tão longo assim. Passou batido, não percebi, isso já aconteceu. E com certeza já falei sobre alguns aqui. Mas eu não acho que é o caso nesse filme. Eu acho que ele é longo pra nada. Eu sinto que tem muita cena nesse filme que não precisava estar ali. E elas quebram o ritmo do filme, sabe? Eu sinto que seria... Eu entendo, muita gente gosta desse filme, é um filme muito elogiado. E eu entendo que em alguns pontos ele é realmente bom. Em uso de câmera... Eu falei, eu discordo do livro porque eu prefiro um Murnau. Não significa que eu tô dizendo que o Abel Gance não era bom nisso, né? No uso da câmera e tal. Eu acho que ele era bom também. E eu acho que ele mostra isso nesse filme em alguns momentos. Mas eu acho que esse filme peca demais. A Roda tem outros problemas, mas eu acho que a Roda também pecava nisso. E esse filme, ele não tem os outros problemas que a Roda tem. Diferente da Roda, eu não acho a história sendo contada aqui uma história péssima. Eu acho que a história está sendo contada é interessante. Mas o jeito como ela é contada, acaba ficando muito arrastado de um jeito que eu acho que não é propriamente competente, sabe? Eu acho que ele podia ter feito um trabalho muito melhor se ele soubesse, sei lá, podar a obra dele, sabe? Minha opinião, né? Mas eu acho que esse filme peca muito pelo tamanho, de verdade, assim. Eu acho que ele tem muitos bons momentos, tem umas fotografias super interessantes, os atores estão realmente muito bem, pelo menos o Napoleão, os outros, pra ser sincero, eu nem lembro muito bem deles. Mas o ator que faz o Napoleão tá muito bem. Mas eu acho que é um filme que peca bastante pelo excesso de tempo, do tanto que a história é arrastada, sabe? Eu acho que ele se beneficiaria de um pouco de edição aí. Mas bom, eu acho que é isso. De novo, eu sei que é um filme muito famoso, muito elogiado, então eu imagino que deve ter gente que gosta, gente assistindo, né? Porque gente que gosta eu sei que existe. Então deixa aí nos comentários o que vocês acham. Como eu falei, eu não acho que é um filme ruim propriamente, mas eu acho que ele tem uns problemas pontuais ali, que eu não acho que pra mim dão pra ele esse status. Eu não acho que ele merece o status que ele tem. E como eu sempre falo, eu acho que o Abel Gance tem filmes melhores, pelo menos um, porque eu vi um filme que não tá na lista, que eu acho que é melhor do que todos os dois que estão na lista. Então, deixa nos comentários se você já viu esse filme, o que você achou, ou sei lá, qualquer coisa que você quiser falar. Em breve nós estamos de volta com mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado desse. Até a próxima, valeu, até mais!